Bom, gente, vamos falar agora do que eu estou chamando de resistência interna de uma superfície cinza, tá? E entre aspas, resistência interna. Vamos voltar nesse desenhinho que já é famoso nessas aulas de radiação, onde eu tenho uma superfície, né, sendo irradiada, né, uma irradiação G, que está emitindo uma potência emissiva E, portanto, uma radiosidade J, dado por ρg, que é o que é refletido, mais a potência emissiva de corpo cinza E. Bom, a gente sabe que o J é o E mais ρg e que o E é o epsilon EB. Epsilon sendo a emissividade e EB a potência emissiva de corpo negro na mesma temperatura que o seu objeto. E também a gente sabe que o ρ é 1 menos epsilon. Né? Portanto, se eu pego a expressão para o J, que é dado por E mais ρg, e isolo o G, eu obtenho esta expressão aqui para a irradiação. Além disso, se a superfície, né, tem uma área a taxa de transferência de calor que deixa a superfície é dado por Q igual a A vezes J menos G, que é a diferença do que sai, J, e o que chega, G. Né? J menos G é o que está saindo, menos o que está chegando, vezes a área para me dar a taxa, né? Porque J menos G seria o fluxo, vezes a área é a taxa de transferência efetiva, né? O que sai menos o que chega. Bom, agora eu posso pegar essa expressão, né? Q igual a J menos G, substituir o G usando esta expressão aqui que eu encontrei para ele. G igual J menos epsilon EB dividido por 1 menos epsilon. Eu obtenho, né, depois de simplificar um pouquinho, esta expressão aqui. A epsilon EB menos J dividido por 1 menos epsilon. Eu posso rearranjar esta equação a dividir, aqui passar o A epsilon dividindo. Eu tenho então aqui no numerador EB menos J, que é uma diferença de dois fluxos, né, EB e J, potência emissiva de corpo negro e radiosidade da superfície, dividido aqui por propriedades do material, né, 1 menos epsilon sobre A, que é a área do objeto, epsilon. Isso corresponde ao seguinte circuito. Essa equação aqui, né, essa equação aqui, corresponde ao seguinte circuito equivalente. Uma resistência dada por 1 menos epsilon dividido por A epsilon, pela qual passa uma taxa de transferência de calor Q, não é fluxo, mas é taxa, tá? De transferência de calor Q, sentindo uma diferença de potencial EB menos J. Essa é uma espécie de resistência interna da superfície, tá? Porque ela não é uma resistência de troca de calor entre superfícies diferentes. É uma resistência equivalente ao fato de a sua superfície não ser um corpo negro, e ser sim um corpo cinza. Né? A gente já viu anteriormente, no exercício 6, no vídeo anterior, que se o corpo for um corpo negro, o EB é igual ao J, né? Tá até aqui, ó. Tá até escrito aqui. Se o corpo é negro, J é igual ao EB. E, portanto, não interessa a resistência interna dele, né? Porque EB igual a J, você tem uma resistência curto-circuitada, basicamente. Ela não sente nenhuma diferença de potencial, portanto, não passa corrente por ela, né? Se for um corpo negro. Se não for um corpo negro, é como se ela tivesse uma resistência interna, né? Que nos dá a passagem de um corpo negro para um corpo cinza. Ok? Este daí, então, é o conceito de resistência interna de uma superfície cinza. Tá legal? É uma resistência dada aqui em função da área do objeto, A, e da sua emissividade, epsilon. Né? E da diferença de potencial aqui entre o que seria o corpo negro, se o corpo fosse negro, e a radiosidade J do corpo, porque ele é um corpo cinza. Né? O J é diferente do EB. E por ele passa uma corrente, né? Que é equivalente à taxa de transferência de calor que está deixando a superfície, né? Por segundo. Ok? Na sequência, então, a gente vai aplicar isso em alguns exercícios. E, bom, deixa eu só voltar, como eu disse que eu iria explicar, né? Que aqui eu tinha escrito que a resistência interna no exercício 6
não interfere no circuito equivalente, né? Porque, como eu falei, a resistência interna não sente uma diferença de potencial, né? Então não importa que, no final das contas, a radiosidade é igual à potência emissiva de corpo negro na mesma temperatura da superfície. E, portanto, a resistência interna dessas superfícies não interfere no cálculo. Tá? No próximo vídeo eu vou começar a fazer aplicações e daí a gente vai ver tudo junto. Tá? Ou seja, troca de calor entre superfícies cinzas, né? De corpos cinzas, com as resistências internas afetando a transferência de calor. Tá? Então até daqui a pouco, valeu!